Eu acho que a minha vida ela foi baseada na luta, né? As coisas sempre foram difíceis e eu sempre tive que ser chamada a lutar. O Prêmio Ana Primavesi busca reconhecer o trabalho de mulheres que fazem a diferença na ciência. Na primeira edição, 10 profissionais de Santa Maria e região serão homenageadas. Conheça agora a história de Luciane. Bom, professora Luciane, como é que surge a Luciane, engenheira elétrica e professora? Em função de que eu fui morar em Brasília, né, da 7ª série até o 2º ano do ensino médio, eu fiz em Brasília, eu estudei em Brasília. Meu pai é militar e na época foi 1984, 85, quando os computadores pessoais estavam surgindo e eu tive então a oportunidade de fazer um curso de computação e fazer algumas visitas no Ministério da Aeronáutica que fizeram com que eu me encantasse pela área da tecnologia. Eu queria fazer ciências da computação, mas não tinha. Quando eu fiz o vestibular, eu retornei para Santa Maria, fiz o último ano do ensino médio na Escola Manuel Ribas, no Maneco, e daí, como não tinha ciência da computação, o curso mais próximo era engenharia elétrica. Eu fiz o vestibular, no ano seguinte, ciências da computação foi ofertado pela Universidade de Santa Maria, mas daí eu já tinha me apaixonado pela engenharia e não quis largar o curso, né? Não quis trocar o curso e foi isso que me impulsionou aí para essa área. E dentro da área da engenharia elétrica, o foco das suas pesquisas seria qual? As minhas pesquisas estão relacionadas aos recursos energéticos distribuídos. Então, desde o veículo elétrico, que é o que me marcou ultimamente, né? Nos últimos 4 anos, né? A minha carreira toda está bastante calcada em cima de pesquisas em relação ao uso dos veículos elétricos. Ele é um recurso energético distribuído porque ele é uma carga e ele é também uma fonte de geração porque as baterias podem injetar energia na rede. Eu trabalho com energias renováveis, então, biomassa, geração a partir de biomassa, vento, sol, o uso do veículo elétrico e a gestão desses recursos para a oferta, então, de resiliência para a rede, de flexibilidade para as redes elétricas, tudo isso dentro de um contexto que a gente chama de redes elétricas inteligentes, né? As redes do futuro, onde a gente vai ter bem maior conectividade e uma possibilidade maior de transação de energia com a rede e com os clientes. Essas pesquisas nos levam justamente a pensar um pouco mais no futuro, e um futuro sustentável, a gente pode dizer assim. O que a senhora consegue ver hoje assim, nos avanços dentro da área? Nós avançamos muito. Hoje, se a gente olhar, mais de 10% da matriz elétrica do Brasil, ela já é focada em energia solar fotovoltaica, coisa que há mais ou menos uns 2 anos atrás era em torno de 3%. Então, houve um avanço nos últimos 2, 3 anos muito significativo. Biomassa também a gente tem uma participação forte hoje, inclusive na utilização da biomassa para a geração de energia com baixo carbono. E aproveitamento do vento também em usinas eólicas que nós temos no país, mais de 10% também da nossa matriz focada em energia eólica, sendo que o hidrogênio, que é um elemento, um vetor energético, né, que pode ser produzido a partir da energia elétrica vinda de fontes limpas, ele é hoje o maior avanço que a gente tem em relação a um futuro com energias limpas e um futuro absolutamente sustentável, né? Professora Luciane, quando a gente fala da área da engenharia elétrica, nós estamos falando de uma área que ainda é majoritariamente masculina. Então, como é que a senhora enxerga o seu papel dentro dessa quebra de barreiras? Nós temos ainda muito poucas mulheres na área de engenharia elétrica. Em turmas aí que você tem às vezes 15 alunos, você tem sempre, não passa de 4 meninas dentro da turma. Às vezes temos uma, às vezes nenhuma menina numa turma. E eu acho que o papel nosso é justamente mostrarmos que a gente
pode fazer ciência junto com todas as demais atividades que nós como mulheres também acabamos assumindo ou muitas vezes dividindo com os parceiros, mas de qualquer forma, muitas das coisas como uma gravidez, como a amamentação, como gerência de muitas coisas dentro da casa, fica em cima da mulher. Então, a gente tem um trabalho dobrado, né? Um trabalho que é mais puxado, mas é possível. Então, mostrar para essas meninas que é possível e que a área tecnológica tem uma gama muito ampla de atuação. Nós falamos sobre essa questão da representatividade feminina, que, querendo ou não, ainda é uma barreira em diversos espaços. Mas durante a sua trajetória, você encontrou outros desafios? Olha, os desafios são no sentido de você se posicionar, né? Eu entrei com 26 anos como docente na universidade e os primeiros desafios foram me posicionar enquanto eu era muito jovem, né? Quando normalmente se questiona se você tem o conhecimento adequado e principalmente uma área técnica, não deve ter esse conhecimento. Então, assim, a gente lida com a descrença, tem que talvez assim mostrar mais ainda o trabalho do que colegas do sexo masculino, para que uma turma de alunos possa parar, prestar atenção e aceitar que você, jovem, esteja lecionando. Bom, ao longo da carreira, a gente acaba tendo alguns embates, né? Situações sutis, assim, que você vê que se depara com machismo ou com situações em que a gente acaba tendo que se posicionar, porque senão a nossa voz não é ouvida, né? Muitas vezes um colega diz a mesma coisa que você e você não é ouvida, né? E você precisa se posicionar para que a gente faça sentido o que a gente está fazendo. E hoje, como professora titular e com mais de 50 anos, eu cheguei a algumas situações em que eu fui questionada por pares, do tipo assim, mas você não está atualizada. Não, você não é, com essa idade aqui as coisas avançam muito rápido, você não está atualizada, né? Então aí a gente para e tem que se posicionar novamente, dizer, olha, né, a idade ela não representa absolutamente nada nesse contexto, né? A gente tem a experiência faz com que a gente, inclusive, né, acelere o aprendizado, porque as coisas acabam ficando mais fáceis. Então a gente tem que sempre se posicionar, não é porque está já com uma idade mais avançada que a gente entra numa zona de conforto. Acho que sendo mulher numa área tecnológica, a gente tem que estar sempre se posicionando. Esse é o maior desgaste, eu diria, da profissão. Muito complexo. Em 2021, você entrou na lista das 21 mulheres mais influentes da mobilidade no mundo. E no ano seguinte recebeu o prêmio Pesquisador Gaúcho da FAPERGS. O que esses momentos, essas conquistas, representaram para ti? Foi muito importante. Esse prêmio da FAPERGS em 2022, ele veio coroar toda a atividade de pesquisa que eu desenvolvi ao longo da minha carreira. Ele é um prêmio FAPERGS na categoria pesquisador na empresa, né, e hoje eu tenho muitos projetos ligados com empresas, com startups, e ele traz uma representatividade para o meio acadêmico e um reconhecimento para o professor que recebe, porque você consegue mostrar para a sociedade, para quem escolheu ali o prêmio, que de fato, né, ao longo da carreira a gente vem contribuindo. E o prêmio das 21 mulheres mais influentes na mobilidade foi uma coisa muito interessante, porque ele acabou surgindo em função de que eu coordenei um projeto da Agência Nacional de Energia Elétrica que permitiu que nós instalássemos o primeiro eletroposto rápido de recarga para veículos elétricos do Rio Grande do Sul, aqui na Universidade Federal de Santa Maria. E o primeiro eletroposto rápido em rodovias, que fica em Santa Cruz, na Lisa Ruth. Nós fizemos um arranjo, né, técnico comercial com um restaurante. Então, por ser pioneira na instalação, né, por trazer esse conhecimento para a cidade,
esse reconhecimento foi importante porque me abriu portas de conhecer pessoas que acabam também trocando muitas informações. Hoje eu faço parte da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, tenho um conhecimento com pesquisadores do país todo e de fora dentro dessa área. E eu acho que isso impulsiona, porque a cidade de Santa Maria hoje, se você olhar, a gente tem fila nos eletropostos aqui em Santa Maria, a gente tem uma rede aí de donos de carros elétricos que estão sempre conversando conosco e trocando informações. E então Santa Maria hoje se torna referência no Rio Grande do Sul, como uma cidade do interior que tem, olha, eu diria que, eu não vou dizer que mais que Porto Alegre, mas ela ficou à frente de Porto Alegre durante um bom tempo. Hoje Porto Alegre, no último ano, ela já avança um pouco mais, mas a gente está bem posicionado nesse campo. E se você tivesse que se definir em uma palavra, qual seria? Olha, a palavra que eu diria é luta. Eu acho que a minha vida ela foi baseada na luta, né? As coisas sempre foram difíceis e eu sempre tive que ser chamada a lutar, né? Então eu me definiria nessa palavra, luta, lutadora. Nós falamos sobre o passado, falamos sobre o presente, mas quais são os seus planos para o futuro? Olha, para o futuro, eu sigo trabalhando com projetos, né? Então a gente está sempre buscando projetos nessa área de tentar transformar aqui a região no uso da mobilidade sustentável, né? A gente acha que nos próximos anos teremos assim grandes avanços em termos de transporte coletivo urbano em Santa Maria, ligado a essa área da mobilidade elétrica, ampliação de projetos onde a gente trabalha com empresas voltadas para trocas de baterias para scooters e bikes elétricas, bicicletas elétricas. Pretendemos trazer algumas bicicletas elétricas para o campus da universidade, dentro de um projeto que nós estamos desenvolvendo com uma startup do Rio de Janeiro. E seguir na linha dos trabalhos com hidrogênio. Nosso laboratório ele tem essa possibilidade de você gerar hidrogênio, de você armazenar hidrogênio e utilizar. Então a gente faz bastante parceria com acordos de cooperação com empresas. Professora Luciane, lhe agradeço muito pela participação neste programa e gostaria que deixasse então uma mensagem para as meninas e mulheres que estão nos assistindo. A mensagem que eu deixo é essa, né? Não desistam no primeiro desafio, não desistam na primeira dificuldade, não desistam no primeiro não. Teremos muitos, sempre teremos nãos pela frente. Não desistam, né, no primeira situação de desconforto que forem colocadas, porque em geral tentam nos colocar numa situação de desconforto, né? A gente tem que estar forte, eu sempre digo, a cabeça tem que estar muito focada, forte, né? A gente tem que se conhecer muito para poder saber, como eu já falei na outra entrevista que eu estava fazendo, saber impor limites de fora para nós, né? Do que vem de fora para nós, e saber ultrapassar os limites nossos para o exterior, para que a gente consiga fazer o que a gente quer e não fique, né, se lamentando depois por não ter conseguido, né? Eu acho que muito do que a gente conquista vem da nossa força, da nossa não desistência, né?